Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da minha série Construindo minha Aprovação em Medicina. E hoje, no vídeo de hoje, eu vou trazer a minha perspectiva sobre uma matéria que eu achava que eu sabia. Que, na verdade, eu pensava que eu era muito bom nela. Que é matemática. Cara, você pensa que sabe matemática, mas você não sabe. Eu não tô falando pra vocês, não tô falando diretamente pra ninguém, tô falando pra ninguém, tô falando pra mim mesmo. Isso é uma reflexão minha. Cara, eu lembro de um simulado, acredito que tenha, foi o ciclo 8. Foi um simulado que aconteceu depois de um período que a gente começou a estudar com o Renato. Aí com as aulas do Renato eu adquiri uma confiança matemática muito absurda, muito grande. E a cosmovisão passada pelo nosso professor é de que a gente tem que chegar com uma confiança, com autonomia na prova. Isso é fato. Isso tem que acontecer. Então, voltando para a linha de raciocínio, eu acredito que eu tenha parado. Eu continuei, né? Então, como eu estava dizendo, de modéstia, falando de modo modesto, eu sou um cara que sou muito bom em matemática. Eu sou um cara que eu sou muito bom em matemática. E como eu estava dizendo, no último simulado, no penúltimo simulado, ciclo 8, a gente estava no período de aprendizado com o Renato. E ele passava, né? Ele passa essa cosmovisão da gente chegar com uma autonomia na hora da prova. Porém, a gente tem que tomar cuidado com o que é autonomia, com o que é arrogância. E eu quebrei a minha cara justamente nesse simulado por conta dessa diferença. Como assim? Cara, o que seria a autonomia? O que seria a confiança? A confiança é tu chegar na prova, saber que tu entende os conteúdos, saber que tu estudou os conteúdos, saber que tu teve uma boa carga horária de estudos e tu fazer as questões, eu digo todas as 45 questões de matemática, independente se é fácil, média, se é difícil, com máxima responsabilidade, com máxima atenção. E eu não fiz isso. Eu cometi um erro de quê? De olhar as questões fáceis como questões triviais, com som, né? Mas com desleixo, com falta de responsabilidade. E o que eu quero trazer com com essa realidade, né? É que, cara, eu preciso fortemente dedicar um bom tempo, mas é um bom tempo mesmo para matemática. Mesmo eu sendo um cara eu sendo um cara que eu sou bom em matemática, eu preciso dedicar um tempo, uma carga horária muito forte para matemática. Vou contrastar com uma matéria que eu tenho muita dificuldade, que ultimamente eu estou tendo uma certa evolução nela, que é redação. Redação é uma matéria que eu negligenciei ano passado e tomei uma porrada muito grande por ter negligenciado ela, por ter começado a estudar a partir de agosto. E esse ano eu percebi que eu deveria dar uma ênfase maior nela. E o que eu fiz? Dei uma ênfase maior nela. Então eu comecei a dedicar justamente uma frequência para a redação. Então, ali para março, por aí, eu estava dedicando um certo tempo. Agora que eu dei uma estabilizada, mas redação continua sendo uma das minhas matérias de prioridade na semana. E eu percebi que eu tive uma ótima evolução nela, uma evolução significativa. E em matemática, eu sempre falei para mim mesmo, cara, eu vou dedicar meu tempo para as outras matérias, porque matemática eu já sei. Então eu chegava com essa arrogância, eu chegava com essa postura de que eu já sabia. E essa postura, ela foi um pouco intensificada de modo indireto pelas aulas do Renato. Por quê? A gente tem aula de segunda a sexta, todo dia, de matemática, com uma carga horária de questões, com uma teoria pesada e muito robusta. E na minha cabeça, se eu tivesse apenas isso, eu já ficaria bom. Mas adivinha, não é isso que aconteceu. Então, por isso que eu coloquei, você pensa que sabe matemática, mas não sabe. Porque a realidade que eu estou vivenciando é mais ou menos essa. No último simulado do ciclo 9, eu tive um desempenho de acertar 30 questões e das 15 que eu errei,
pelo menos umas 7 ou 8 eram questões banais, questões triviais, questões consideradas fáceis. Questões de assuntos fáceis, no caso. E o que eu pude concluir? Por que eu consegui concluir isso? E como eu estava dizendo, dessas 15 questões, pelo menos mais 7 ou 8 eram questões fáceis. E das questões que eu acertei, adivinha? Tinham questões de matérias consideradas difíceis. Probabilidade, análise combinatória, questões de função de segundo grau, de lei de formação. Cara, eu acertei essas questões. E errei as questões que era para eu obrigatoriamente ter acertado. Então, a gente tem que tomar cuidado, principalmente eu, sobre essa postura de, cara, eu sei matemática, não preciso estudar matemática. Lê do engano. Lê do engano. O tempo que a gente tem que dedicar para matemática consiste basicamente em mais de 50% do tempo de estudo total da tua preparação. Por quê? Porque matemática, ela é uma matéria que, mesmo não tendo muito peso pro teu curso, ela é uma matéria que alavanca muito tua nota. E pensar que tu sabe, mas não saber de fato é algo perigoso. E o que eu vou fazer diante disso? Que é um conselho que eu indico para quem tá passando por isso também. Cara, estuda matemática de verdade. Para quem é da plataforma, já tem as aulas do Renato, tem as aulas do Pedro também. Mas para quem não é, cara, tem que dedicar um tempo diário. Quando eu digo diário, é literalmente todos os dias. Pelo menos, não sei, aí é contigo. Aí já é com o que tu tem de disponibilidade. Mas pelo menos todo dia. Pelo menos todo dia. E por que, Ronan, que tu tá dizendo pelo menos todo dia? Porque, cara, matemática é assim. Infelizmente ou felizmente, matemática só se aprende fazendo e com carga horária pesada de estudos. E, Ronaldo, o que tu vai fazer? Eu vou tentar seguir meu próprio conselho. Ou seja, aumentar a minha carga horária de estudo para matemática. Mesmo sendo uma matéria que eu tenho muita facilidade. Mesmo sendo uma matéria que eu tenho muita facilidade. Então, a reflexão gira em torno de quê? Cara, existe uma diferença muito grande entre confiança e arrogância quanto certas matérias. E matemática é uma matéria que eu aprendi, estou aprendendo, não da pior forma, porque da pior forma seria eu chegar na prova e descobrir isso lá na hora. Mas quebrei a cara, justamente com notas abaixo do que eu realmente sou capaz. E a partir disso, o que a gente busca agora, o que a gente vai buscar agora é estudar mais matemática e dedicar um pouco de tempo mais para matemática, como se ela fosse uma matéria que eu tivesse muita dificuldade, como redação. Como se eu estivesse estudando para humanas, estivesse estudando para linguagem. Então matemática tem que ser minha prioridade. Matemática tem que ser nossa, não apenas a minha, mas a nossa prioridade. Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Então, é isso. Até a próxima.